E vamos entrar numa passagem que é bastante extensa. É uma passagem que tem apenas 42 versículos, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Lembram que Jesus ia da Judéia para Galiléia, da Galiléia para a Judéia, da Judéia para a Galiléia, da Galiléia para a Judéia. E no meio tem a Samaria. Samaria. Os samaritanos não são judeus. São extremamente mal vistos pelos judeus, ok? Mas ele era a única forma de ele chegar tanto na Judéia como na Galiléia, era atravessando a Samaria. Então, vejamos lá. O primeiro subitem do capítulo 4 é Jesus e a mulher samaritana. Vejamos então. Versículo 1. Assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ele fazia mais discípulos do que João, e batizava mais pessoas do que João. Quando os fariseus souberam disso, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas quem batizava eram os seus discípulos, ok? Quem batizava eram os discípulos de Jesus, não o próprio Jesus. Ele, então, deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. Porque na Judéia ficava o quê? Jerusalém. Ele estava mais perto de ser alcançado pelos fariseus. Então, ele fez o quê? Uma retirada estratégica. Saiu da Judéia, onde fica Jerusalém, onde ele estaria mais perto dos homens do templo, e foi para a Galiléia, porque lá ele estaria mais a salvo, podemos dizer assim. E para isso, é claro que ele vai precisar atravessar a Samaria. Era necessário ele passar pela Samaria. Assim, dirigiu-se a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próximo do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Então, há um lugar na Samaria que Jacó deu a José, seu filho, que fica em Sicar. Estava ali a fonte de Jacó, ou alguns chamam de o poço de Jacó. É a mesma coisa. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte, ou seja, sobre a mureta, não é? Do poço. Era quase hora sexta, ou seja, era quase meio-dia. Vem uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Diz a ela, porque ela trazia aquela ânfora, não é? Que ela apoiava no ombro. Ia retirar a água para levar a água, e Jesus disse: dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Então Jesus estava ali sozinho. Assim a mulher samaritana lhe diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aqui havia assim: pedes de beber a mim. Aqui tem duas questões, né? Que sou mulher, poderia botar um E, né? Que sou mulher e samaritana. Ainda tem um agravante, que além de ser mulher, ainda é samaritana. Pois judeus não se associam com os samaritanos. Versículo 10. Em resposta, Jesus lhe disse. Então, a pergunta foi física, não foi? Dá-me de beber, como é que tu me pedes para dar de beber, eu que sou uma mulher samaritana? A resposta de Jesus não é física. Vamos ter uma resposta espiritual. É por isso que Jesus dava nó na cabeça de todo mundo, né? Então Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, ele está falando de quem? Dele mesmo. Então, se soubesses quem eu sou, mas ele não diz isso, se soubesses quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, lembra que eu disse antes que João Batista apresentou essa majestade espiritual de Jesus, que vem do alto, e aqui ele vai falar, trazendo a mesma ideia para a mulher samaritana. Se soubesses quem é aquele que veio do alto, que está acima de todos, que te pede, dá-me de beber, tu pedirias a ele que te desse de beber. E ele te daria, ele é quem? Ele, eu,
te daria água viva. Versículo 11, ela responde a ele, Senhor, nem tens vazia, e o poço é profundo. Portanto, de onde tens a água viva? Está vendo o nó que Jesus dava na cabeça das pessoas? Porque ele falou espiritualmente, mas ela entendeu o quê? Materialmente. Ela imaginou que ele daria a ela essa água viva. Água mesmo, né? Água molhada. Porventura, diz ela no versículo 12, porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Então, ela está perguntando se Jesus seria maior que Jacó. Versículo 13, Jesus, em resposta, disse, todo aquele que bebe desta água, que água? Do poço, H2O, não é? Que bebe desta água, terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, qual é a água que Jesus dá para nós? Que água viva é essa? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água viva, que é o Evangelho, certo? E os 10 mandamentos são palavras de Deus? São palavras de Deus. Por quê? Porque são a primeira revelação das leis de Deus. Leis de Deus. Revelação das leis de Deus. Os 10 mandamentos. Primeira revelação. Segunda revelação, o Evangelho. Terceira revelação, a doutrina espírita, que foi trazida pelos espíritos superiores e quem liderava a falange desses espíritos? O espírito de verdade. E quem é o espírito de verdade? É o governador do planeta Terra. Ele está à frente. Ele precisa, porque afinal o governador, ele precisa estar à frente de todas as ações para o avanço da humanidade do planeta Terra. Faz sentido, não é? Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele quem? Em quem beber, uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Jorra o quê? Jorra bênçãos. Está lá no Livro dos Espíritos, a consequência do bom uso do livre-arbítrio, bênçãos e alegrias. Bênçãos e alegrias. Na verdade, diz alegrias e bênçãos. Então, essa é a consequência de quem beber da água do Evangelho. Beber da água do Evangelho é o quê? Assimilar, não é? Beber, quando a gente bebe, o corpo físico não assimila água. Quando nós trazemos essa água espiritual, o nosso espírito, no caso, a alma, porque estamos encarnados, a nossa alma, assimilando isso, muda todo o contexto da nossa vida. Porque não agimos mais de forma irrefletida. Buscamos o quê? Desacelerar para acompanhar as situações mais de perto. Peraí, que eu acho que eu estou muito ansioso, muito ansiosa. Tenho que desacelerar, que é isso. Eu não consigo ver futuro, eu não sou profeta. Eu tenho que manter a calma. Jesus está no leme. Sendo assim, resta-nos o quê? Confiar no timoneiro. Estarmos perto dele, aurindo dele todas as suas lições e nos enriquecendo diariamente com essas lições, que vão fazer toda a diferença na hora que formos trazer para nós uma situação para avaliarmos, analisarmos, decidirmos, escolhermos. Mas o que eu vou fazer? Buscar não agir por impulso. Decisões por impulso são decisões que certamente eu irei me arrepender. Porque nós ainda não somos bons no impulso, a gente vai, muito certamente, porque espíritos imperfeitos, vamos agir ainda dentro daquele menu de condicionamentos seculares. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim. Não dá certo. Nós já melhoramos muito, já mudamos muito desde que nascemos. Gostamos de pensar o quê? Estamos melhorando, estamos mudando para melhor.
O nosso objetivo é sair desta encarnação melhor do que quando entramos. Mas isso vai se fazer um dia de cada vez. Remédio contra a ansiedade. Porque não é porque eu estou agitado, nervosa, ansiosa, que o relógio vai andar 1 segundo mais rápido. Vai. Eu só estou ali promovendo o que para mim? Tortura. Tortura. Nada de útil. Nada de bom. Continuando. No versículo 15, a mulher diz para Jesus: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. Ou seja, ela continuava imaginando que era uma água física, que era H2O. Ah, Senhor, me dá dessa água, porque ia economizar muito trabalho. Ela não precisava mais ir lá pegar água no poço. Ela jamais teria sede de novo. E é claro que nós toda hora vamos beber água. É importante, nossos rins agradecem, nosso organismo todo agradece, porque senão vamos desidratar, não é? Água, H2O, vamos para continuar precisando beber. Mas ela, e é fácil de entender, porque ela não compreendeu o que Jesus falou. Jesus falou apenas para ela? Não. Jesus sabia que as suas falas, que ele não escreveu uma única linha, seriam grafadas pelos evangelistas. E que isto viraria depois o quê? Registros. Como nós estamos aqui agora, debruçados sobre os registros que Jesus trouxe até nós. Quer dizer, não os registros, as suas lições que foram registradas pelos evangelistas, não é? Então, vejamos. Ela então disse, então, Senhor, me dá essa água, porque, nossa, eu vou beber essa água, não vou sentir mais sede, nem vou precisar vir até aqui para buscar. E Jesus então lhe diz, vai, chama o teu varão. Seria o quê? Teu homem, companheiro? Ok. Chama o teu varão. Varão é homem, né? Homem. XY, né? Chama o teu varão e vem aqui. Ou seja, olha só, não vou falar nada para você, não. Você volta lá na cidade, pega lá o seu marido e vem aqui. Aí, o que ela fez? Fez exatamente o que ele ficou. Em resposta, a mulher lhe disse, não tenho varão. Ah, Jesus errou? Será que Jesus errou? Vamos lá. Não tenho varão. Jesus lhe diz, disseste bem, não tenho varão, pois tiveste 5 varões. E o que agora tens não é teu varão. Ixi, Maria, mas conheceu ali no poço, já sabe a ficha corrida toda da menina. Não é? Realmente, disseste bem, não tens não. Já tiveste 5. E o que tens agora não é o teu varão. Devia ser o varão de alguém, né? Que estava ali com ela. Olha, lá estou eu jogando a minha maledicência na história. Vejamos lá. Nisto disseste a verdade, de que não tem varão. A mulher lhe diz, Senhor, observo que tu és profeta. Por quê? Porque está falando coisas que ele não tinha como saber. Observo, Senhor, que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. Jesus lhe diz, crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E o que aconteceu ao Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, não é? E aquele povo que adorava ali também, o povo passou, deixaram de adorar, porque Jesus não se prende a nenhum momento da linha do tempo, porque nós somos aqueles que estavam há 2000 anos reencarnados, e aqueles que estavam há 2000 anos reencarnados estão aqui reencarnados. Não é? Então, nós somos exatamente quem? Os mesmos. Somos os mesmos. O mesmo rebanho dele lá está aqui, o mesmo rebanho. Então, vai chegar uma hora que não vai ser aqui que vais adorar, não vai ser em Jerusalém que vai adorar. Onde é que nós adoramos a Deus? No altar dos nossos corações. Como nós adoramos a Deus? Seguindo as suas leis.
amando-o sobre todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo. Esta é a melhor forma de adorar a Deus. Continuando. Gente, 53, oi. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque há salvação dos judeus. Vós adorais o que não conheceis. É verdade, não é? Quem era Deus para aquelas pessoas naquela época? Qual a ideia que eles tinham? De um Deus Pai? Todo amor, toda justiça? Ou de um Deus vingativo, de um Deus severo, um Deus que deveria ser temido? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação é dos judeus. Porque os judeus têm o Deus único. Veja, não é que seja o povo escolhido para ser salvo, porque ele não está falando para encarnados, ele está falando para espíritos, todos nós. Certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Vós adorais? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Tudo começa, tanto que, por ser a crer no Deus único, veio no povo judeu a primeira revelação das leis de Deus, certo? E continua vindo no povo judeu com a chegada de Jesus, pelo mesmíssimo motivo. Então, daí é um ponto de partida de uma forma de pensar a vida, de pensar Deus, de pensar o amor, de pensar o amadurecimento espiritual. Versículo 23. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois também o Pai busca os que assim o adoram. Espírito e verdade é fazer a vontade de Deus, mas não fazer na fala, fazer na escolha, no bom uso do livre arbítrio. Simples assim. Não, não é tão simples. Isso nos exige bastante. Por quê? Porque se nós estivermos muito ligados, lá vamos nós agir por impulso, agir dentro de um condicionamento antigo, como está lá, não é, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos padrões do homem velho. E nós queremos a transformação em homens de bem. Não é? Capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá tem a descrição do homem de bem. O homem é o espírito encarnado, ok? Então, esse é o nosso desafio, a construção do homem de bem em nós. Porque será o homem de Deus o herdeiro do reino de Deus. Será o homem de bem, o homem de Deus. Será o homem de bem o herdeiro do reino de Deus.